Olá, amigos, estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo hoje um tema muito atual, do livro Experiências Transpessoais, de Joana de Ângeles, o tema instabilidade emocional. Eu sou Denise Correia e vou trazer, então, algumas reflexões que eu fiz sobre este tema, que muito tem abalado as pessoas hoje em dia, principalmente na nossa situação de pandemia, de isolamento, muitas pessoas perdendo o equilíbrio e buscando compreender esses mecanismos internos. O que é bom, essa necessidade de transformação, o que é bom para nós também vermos em nós quais são as habilidades que possuímos. Então, aqui eu separei essa escada para pensarmos na marcha das encarnações. A cada degrau que subimos, alçamos mais um pouquinho de evolução e vamos levando como sustentação todo o trabalho de ascensão, todo o trabalho de subida que já tínhamos feito no passado. Assim é o espírito, nas suas tentativas vindas ao corpo físico e retornando à pátria espiritual, no fluxo de ir e vir, no contínuo aprender, no contínuo crescer e no contínuo evoluir. Sabemos que tudo o que trazemos na vida presente, como sendo marcas de doenças, propensões, tendências, pode ter vindo da nossa herança do passado. Então, no livro, Joana de Ângeles nos fala sobre essas experiências anteriores que podem ter deixado vícios mentais e fixações danosas, como ela chama. Então, ela diz que esses vícios, às vezes, muito difíceis de ser combatidos, as nossas fixações em algumas ideias que não se dissipam, procedem das existências anteriores e se integram de tal forma ao eu profundo que se manifestam como síndromes variadas de desajustes emocionais. Muitas vezes, as 30, 40 encarnações que nós tivemos no passado, elas, no combate a alguma de nossas dores, elas se repetem na nossa existência atual. Mas lembrando que hoje nós somos a nossa melhor versão. Todas as outras encarnações foram constituindo os degraus de suporte para o que somos hoje. Então, hoje, a nossa melhor versão é aquela que traz essas fixações no nosso campo mental e que nos faz enxergá-las para poder melhor conviver com elas e descobrir o porquê dessas fixações que nos aparecem. Lembrando que temos como forma desse registro perene de memória o nosso corpo intermediário, que Allan Kardec chama de perispírito. Então, para fazer a interface entre o espírito, que é a centelha divina, que é a luz de Deus em nós, precisamos fazer esse contato com o corpo bruto, com o corpo grosseiro, com o corpo animalizado, e nesse meio, para fazer essa ligação, temos o corpo chamado perispírito. Esse perispírito é sutil e nele há o registro de todas as nossas encarnações, nas emanações das nossas vidas, no proveito que nós tiramos, as experiências passadas, tudo que agregou para nós essa vida fica em registro na nossa memória perispiritual. E essa memória que às vezes irrompe no nosso inconsciente e se deflagra como algumas dores que formam ideias fixas, que formam tendências, que formam viciações em nós. Então, algumas propensões a essas doenças, tanto no corpo físico como no corpo mental. Então, o nosso perispírito
ele também é o modelo do corpo físico. Então, há ali o registro de tudo que nós precisamos vivenciar na experiência da vida física para o melhor aprendizado. Assim como o corpo humano, o perispírito vibra em delicado equilíbrio. E para harmonizar-se, o inconsciente gera mecanismos de reparação do mal. Então, são mecanismos punitivos, assim como nós também, quando estamos em uma situação de doença, quando vamos procurar a orientação do médico e descobrimos que temos um mal qualquer, alguma disfunção, um desequilíbrio no nosso corpo, nós precisamos de um remédio para harmonizar, ou às vezes também de uma dieta para nos harmonizarmos. Então, pensando, por exemplo, na diabetes, que é uma doença que deflagra-se pelo excesso de açúcar no corpo. A glicose sobe. E as pessoas, então, têm a sua vida alimentar limitada, cerceada no quesito dos açúcares. E isso para o seu equilíbrio. Então, o médico vai, orienta que a pessoa deixe de comer aquele item que estava em desarmonia no seu corpo. E, às vezes, também solicita que faça uso de remédios. Então, muitas vezes, esse desequilíbrio do corpo, essa nossa forma de buscar a orientação médica para voltar ao equilíbrio, é um mecanismo punitivo do próprio corpo, para que nós não continuemos naquele desequilíbrio e que não venha a falir todo o nosso sistema de vida harmonizado. E assim também as outras doenças que registramos podem ter origem nesse desequilíbrio. Mas qual a razão desse desequilíbrio? Os médicos não sabem, eles dizem que pode ser uma tendência genética, ou um exagero, né, da pessoa no alimento, ou as duas coisas, ou algum outro fator que não está ainda definido pela ciência, que sabemos que são essas causas pretéritas, essas nossas propensões, essas nossas predisposições a desenvolver a doença ou o estado de alma que já vem das nossas encarnações passadas. Então, assim também como o corpo, no espírito acontece a mesma coisa. André Luiz nos diz, no livro Ação e Reação, que a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias. Então, assim como o perispírito guarda toda a memória do nosso conteúdo mental, das nossas ideias fixas, das nossas tendências, também guarda nos códigos genéticos todas as propensões para determinadas doenças que se deflagram no corpo físico. Joana de Anjos nos fala de lesões degenerativas, assim como a figura que eu coloquei aí de uma estátua, onde há nela o desgaste visível do tempo, com algumas rachaduras, com algum lugar mais escuro, pela poeira acumulada. Assim também nós podemos fazer uma figura com o nosso perispírito quando se apresentam essas lesões e ele fica com marcas, com frestas, com aberturas para essas doenças. E isso se dá por meio do nosso pensamento. Então, imagina o pensamento emitindo ondas e ondas elétricas da mesma frequência, no mesmo sentido, o tempo todo. E essas ondas negativas, de pensamentos pessimistas, de pensamentos de baixa autoestima, se lesionando e gerando ali aquelas deficiências. Então, essas lesões, ela nos fala que são
em razão da onda mental. Ela diz, a onda mental que pode ser expressa pelo pensamento, às vezes pelas palavras, quando nós repetimos para nós mesmos, eu não vou conseguir, eu não tenho chances, eu sou um fracassado, ou até mesmo pelas nossas ações no mundo físico, quando nós desenvolvemos ações menos dignas. Então, ela fala que isso tudo constitui a onda mental. Então, a onda mental repetida e doentia gera lesões nas camadas perispirituais. São essas rachaduras, são essa característica degenerativa que nós vemos no perispírito. Essa desarticulação somente se recomporá quando eu consciente se houver perdoado. Então, aí, é muito importante lembrarmos dos sentimentos positivos, das ações internas que vão nos curar, como o perdão. O auto-perdão é muito importante de ser cultivado. Olhar para trás e ver as nossas ações erradas, o que nós praticamos fora do que hoje consideramos como correto, olhar para lá com piedade, né, desenvolvendo essa face do perdão, do auto-perdão e do auto-amor. Não podemos mudar o que nós fizemos no passado, mas podemos mudar o nosso olhar hoje para o passado, de uma forma mais amadurecida, mais consciente, mais integrada conosco mesmos. E nos voltarmos para nós o amor e desculpar, perdoar o que fizemos, com a proposta de não mais errarmos, essa determinação de não mais errarmos, de seguirmos à frente como pessoas modificadas, como pessoas transformadas, ainda que pela dor. Porque já sabemos que aquele caminho que tomamos não foi um caminho proveitoso, não foi um caminho útil, não foi um caminho bom. Então, muitas vezes, esse auto-perdão é difícil de ser conseguido em razão da culpa. Vamos ver a seguir as faces da culpa que se instauram também no perispírito, como essas lesões, como essas chagas, né? Então, a culpa, quando ela é fixada no ser, ela pode vir das encarnações passadas. Ela pode já trazer essa tendência de erros do pretérito que nós não sabemos nem o que foi, porque na nossa memória do corpo presente, do cérebro físico, não vai caber todas essas informações do passado. Mas nós ficamos com uma impressão sobre isso. E muito nos incomoda essa impressão de culpa do passado, mesmo que não saibamos por quê. Então, algumas vezes, muito cuidado com as crianças, né? Na infância, a pessoa ouvia sempre, ou para as mães, né, não falar sempre para a criança, né? Por sua culpa, não podemos ir. Ou se você mexer aí, você sabia que ia quebrar. Você foi mexer, você sabia que ia quebrar. Então, quando fala isso, a criança fica envergonhada de ter mexido ou de saber que foi ela a causadora daquela ação que era negativa. E aí ela esconde aquela culpa. E isso, na idade adulta, fica guardado no inconsciente. Ela vai jogando aquela vergonha para trás do tapete, para debaixo do tapete, para trás do armário, para dentro do quartinho de bagunça, vai jogando aquilo tudo para lá, e ela não tem lembrança mais de que sentiu, mas o inconsciente guarda toda aquela dor e aquela culpa. Então, o ego se considera culpado e entende que merece ser punido, gerando pensamentos como eu sou um fracasso, tudo que eu faço dá errado. Isso no presente, nós não temos, às vezes, a consciência que está lá na vida passada, da culpa, ou às vezes está lá na infância, de algum momento muito guardado, mas essa impressão vem. Então, o ego se considera culpado, né? Nós aqui conscientes, na vida adulta, consideramos que somos culpados e que merecemos alguma punição. E isso se instaura no nosso quadro mental. São essas ideias fixas que vão rompendo o perispírito, que vão rachando, que vão transformando num vaso, tudo já comido pelo tempo. Para a terapia de apoio, existem as frases: eu me aceito como sou, eu me perdoo. Então, é a terapia que Joana nos diz sobre o esforço de nos perdoarmos,
de nos aceitarmos como somos, porque o passado nós não podemos mudar. Então, não resta aceitar como nós somos. Eu fiz isso, estava muito errado. Hoje eu sei que eu não faria de novo, e eu me perdoo por isso. E nessa aceitação, mas não é uma aceitação de acomodação. Ah, eu sou assim, não vou fazer nada para mudar. Não é uma aceitação de acomodação. É a aceitação de como você é, com essa abertura, com essa vontade, com essa perspectiva de mudança para o futuro. Eu me aceito como eu sou, eu me perdoo com os meus erros do passado, mas eu estou aberta a mudanças porque eu sei como foi difícil errar daquela maneira e o que eu sinto agora, e não é bom. Então, essa experiência me dá uma vontade muito grande de não querer errar mais e de querer crescer e aprender com o erro. Então, a aceitação, eu me aceito como sou, com as minhas limitações, com as minhas tendências, mas eu não vou deixar de fazer o esforço de mudar. Então, é uma posição interna. Aí, coloquei essa figura de um quadro restaurado, ou uma escultura restaurada, não sei bem, a imagem anterior está toda borrada, já perdeu o brilho, perdeu o viço, né? O rosto da imagem está todo cinza, escuro, sem nitidez, na parte do nariz, ali, se vocês observarem, está até, perdeu totalmente a cor, né? Já perdeu, está muito danificado pelo tempo. E na outra, a restauração daqueles artistas que vêm usando, né, tintas especiais, elementos que vão retirar o excesso da tinta antiga, com muita delicadeza, muito jeito, vão reconstruindo a expressão do rosto novamente, vão colocando o colorido de novo no quadro, e ele fica como novo, totalmente restaurado. Então, esse movimento da restauração é que acontece em nós, no nosso perispírito, se nós nos propusermos a essa mudança interna. Não, agora eu quero deixar para trás tudo que eu fui, que era errado, que estava me danificando, e quero me melhorar. O brilho volta, a perspectiva da felicidade se integra novamente ao ser. Então, Joana de Ângeles diz: percebendo-se em culpa, fica sujeito ao ato nocivo que está inscrito na memória e se transforma em instabilidade emocional, insegurança comportamental, temor de ser reconhecido e desmascarado. Muitas vezes essa culpa ele guarda tão bem escondida que nem ele quer ver mais, né? Coloca lá naquele quartinho lá dos fundos que ninguém vai abrir. Mas são tantos os sentimentos que ele vai colocando, até que um dia aquilo tudo cai. Ele vai abrir, né, a porta, cai aquele monte de coisa que estava guardada, muito mal colocada, de qualquer maneira, na correria, na pressa, né, e aquilo tudo cai de novo em cima de nós. É quando nós temos aqueles momentos de explosão, e ficamos lembrando como é que eu fui fazer aquilo. Eu estava lá na festa, conversando com as pessoas, de repente, né, me veio aquela crise, deu aquela explosão, e saiu aquele ato que eu não queria fazer, ou aquela palavra que eu não queria dizer, ou aquela discussão começou e eu não queria começar, você não sabe nem como aquilo começou. É porque irrompe do inconsciente que estava lá guardado. E aí a pessoa começa a ter esses acontecimentos, né, esse descontrole, muitas vezes repetidas, e se caracteriza como instabilidade emocional. Uma hora ele está bem, outra hora não está. Isso gera uma insegurança comportamental. Eu não vou, não sei como é que eu vou agir, como é que vai ser, como é que eu vou reagir. Isso gera dentro da pessoa uma insegurança. E, às vezes, tem algumas coisas que ele guarda tão guardado lá no quartinho que ele tem temor de ser desmascarado, de que aquilo venha à tona. Então, vai que ele está lá no meio da festa e, de repente, aqueles conteúdos que estão guardados, que ele não queria mostrar para ninguém, que ninguém precisa saber que ele era no passado, aquilo irrompe e se modifica no seu estado interno. Então, isso, quando a culpa está instalada no sujeito como aspecto nocivo.
Ali é a evidência do problema. Utilizando-se dos fatores hereditários, esses conflitos íntimos são impressos nos códigos genéticos, quando do processo reencarnatório. Cada indivíduo é portador da herança dos próprios atos, que passam a constituir-lhe o patrimônio da evolução permanente. Quando nós nos vemos, né, herdeiros dos nossos códigos genéticos, quando isso aflora no nosso corpo, como doenças, como tendências, como propensões, e são realmente as marcas vindas do perispírito, que são as nossas heranças das vidas passadas e todas as mazelas que precisamos reorganizar e reacertar nessa vida. Então, esses atos do passado constituem um patrimônio que nós precisamos administrar. Todos os erros do passado sabemos, né, pelas leis imemoráveis, que estamos inscritos na causa e no efeito. Então, toda a nossa infração à lei de Deus vai gerar na consciência uma rachadura, uma lesão no perispírito e, consequentemente, no corpo físico. Isso para que nós despertemos, para que nós nos demos conta do que está errado conosco, para que precisemos nos melhorar. Então, ficamos pensando, por que acontece isso conosco? Por que, às vezes, a raiva irrompe? Por que, às vezes, o medo vem? Por que, às vezes, nos sentimos tão mal? Não conseguimos controlar a tristeza. Esses processos, esses mecanismos, assim como as dores do corpo, que necessitam retornar ao equilíbrio, e a pessoa precisa refrear a alimentação, modificar os hábitos de exercício, às vezes usar um remédio para o resto da vida, assim também no corpo espiritual, todos esses processos vêm para um momento de crise e rompem no momento de crise para nos alertar como nós precisamos retornar para o equilíbrio emocional. E somente, muitas vezes, quando a pessoa está numa crise, quando ela se sente muito mal, é que ela vai tomar providências para reparar todo aquele mal, que ela vai se enxergar, vai conseguir perceber que ela está no limite. Porque quando vem uma vez, outra vez, aquele pensamento ruim, aquela tristeza que você não sabe de onde, aquela dor que recorrentemente te assalta, você vai deixando de lado. Amanhã isso vai sumir, amanhã estarei bem, amanhã estarei melhor. E não procura resolver. Mas quando vem a crise e se instaura essa dor, você percebe que é preciso fazer alguma coisa para se modificar. Então, os fatores hereditários trazem para nós esses códigos e, no momento, vai romper no nosso corpo ou no nosso campo mental aquela dor que estava guardada para ser resolvida. Olha, o seu problema é esse. Ele está guardado aí em várias encarnações. Está na hora de resolver. É o momento máximo da dor. E o processo de reparação começa a partir desse movimento da crise. Quando você se percebe muito mal, percebe que precisa se modificar. Então, Joana de Ângeles diz, a emissão de pensamentos salutares em benefício de si mesmo são essa forma de iniciar o processo da reparação. Quando a pessoa volta-se para dentro de si e fala, vou mudar. Não está dando certo esses pensamentos negativos, essa raiva que eu sinto, esse medo incontido, essa tristeza que não sei de onde vem, eu preciso mudar. E começa a gerar pensamentos salutares. E como que ela faz isso? Muitas vezes, se ela buscar essa pacificação interna, e se não tiver no momento de crise, ela vai conseguir reparar-se. Se tiver no momento de crise, pode ser que ela precise de uma ajuda especializada. Então, muitas vezes, não sabemos o que fazer com nossos sentimentos. Quando nós não conseguimos esse momento de pacificação, de internalização de nós mesmos, precisamos buscar um profissional, um terapeuta, alguém que tenha já o conhecimento de como fazer com isso que está dentro de nós e que nos incomoda.
Mas nem sempre o paciente detecta o fator desagregador do conflito, tendo necessidade de ajuda especializada, nos diz Joana de Anjos. Porque, às vezes, ele sabe que está ruim, né? O sentimento está ruim, chegou num momento de crise, chegou numa desarticulação, está instável internamente, mas ele não sabe por quê. Qual foi o fator que gerou aquele conflito? E aí ele precisa desatar esse nó, desenrolar esse novelo, buscar lá no fundo quais são as razões que deflagram esse processo mental. E isso é um trabalho para o profissional. Tem muitos terapeutas, muitos psicólogos que atendem com muita consciência já desse processo espiritualizado. Tem alguns que são até espíritas e que nos trazem já uma visão ampliada de todo o trajeto das encarnações, todos os altos e baixos os quais nós passamos, tentando subir a escada da evolução. E aí Joana nos diz uma frasezinha bem curta, mas que é bem também profunda, né? A pessoa vai aprender a conceder-se o direito de errar. Ela vai compreender que ela tem o direito de errar. Ninguém é perfeito, né? De uma hora para outra, a gente não pode conseguir acertar. Mas ela tem o dever de recuperar-se. Assim que perceber que errou, buscar a ajuda para sair daquele erro, para voltar ao seu equilíbrio emocional, à sua estabilidade emocional. Aí entram também como muito importante a ajuda que a pessoa vai receber, o papel da família e o trabalho do autoconhecimento. Então, quando nós buscamos em nós mesmos nos conhecermos, como que eu sou, como que eu ajo, como que eu reajo, o que me tira do sério, o que as pessoas dizem que eu preciso fazer, ou como eu afeto as pessoas. Então, todas essas perguntas internas que nós fazemos a partir dos nossos comportamentos e das nossas ações, elas nos levam ao autoconhecimento. E aquele que se conhece, melhor ele pode agir para se transformar em direção à evolução. Explicando também por Joana que muitas vezes o espírito retorna ao mesmo clã familiar, ela chama de clã familiar, para a reencarnação, porque tem ali afetos e desafetos, tem ali conquistas e perdas que precisam ser reparadas. Então, a espiritualidade organiza para que o grupo venha unido mais uma vez num outro teste, numa outra experiência, num outro laboratório, que é a vida familiar. Então, ele vem, ele retorna à vida física com a bênção do esquecimento. Isso é muito importante para o espírito, porque se ele regressasse à vida física, se lembrando de tudo que ele fez, assim que ele despertasse e olhar para as pessoas ao redor, esse é o meu desafeto, esse aqui eu tenho isso, esse aqui eu preciso conciliar aquilo, ia ficar muito difícil se for um filho, né? Alguém que está muito próximo, mesmo até um cônjuge, você saber que tem aquele compromisso de reparação. Então, a família é unida, organizada na espiritualidade como os provedores de recursos de amor e de educação. Não importa quem vem ali, não importa quem seja seu filho que nasceu, se é um afeto ou se é um desafeto, ele ali naquela família, ele precisa receber amor e educação na base da sua evolução nessa vida, para ele poder desenvolver-se ali os seus talentos e aprimorar-se. Então, nisso acontece de vir quando a família tem essa consciência de estar recebendo um espírito que precisa aprender o amor ali, receber o amor para também depois dissipar por meio de suas ações, suas palavras e receber também a educação. Acontece que nessas famílias de reparação, muitas vezes a mãe é castradora ou super protetora, aquela mãe que, ao tratar-se com o filho, ela vai cercear a liberdade do filho, ela vai querendo dar a proteção, na desculpa que está dando proteção,
ela acaba tolhendo toda a liberdade do filho. E o pai, no perfil do negligente, ou às vezes no perfil agressivo, quando a pessoa necessita de um corretivo, de uma educação, ele é muito mais agressivo e perde, né, o equilíbrio. Então, isso, se a criança está nesse meio, numa família reparadora, em que a mãe é castradora, ou às vezes com proteção, superproteção, e o pai é negligente, ou o pai é agressivo, ou vice-versa também, a criança vem com esse mecanismo de culpa, com esse sentimento de culpa muito aflorado. E aí, nesse contexto em que ele está, com esse problema entre pai e mãe na família, ele é um grande candidato a ter, para o resto da vida, a instabilidade emocional e necessitar do apoio terapêutico, às vezes até do apoio de medicamentos. Então, quando a família é a família mais consciente, tem o papel de recuperar a alegria, de promover a alegria daquele grupo, daquele meio, e de descobrir uma motivação para que a pessoa saia da crise, se é o caso, né? Promovendo ali recursos de apoio, de amparo, de sustentação, de orientação, encaminhando quando não for, não conseguir resolver o problema, encaminhando para as terapias necessárias. Fatores de instalação do transtorno. Então, como nós vimos, né, quando a mãe é castradora ou superprotetora, quando o pai é negligente ou agressivo e está no contexto de família, de reajuste reencarnatório, é um fator propenso a que a criança tenha culpa e que, a partir daí, ela desenvolva mais tarde, na vida adulta, essa instabilidade do campo das emoções, essa instabilidade emocional que pode se converter até numa patologia ou não, se ela a tempo, né, conseguir refrear esse impulso interno e procurar a ajuda do terapeuta, né? Então, aí vemos na figurinha o terapeuta perguntando se a pessoa se sente dominada pela mãe, está deitado no divã, mas a mãe está junto e ela responde pelo filho, né? Ela diz não, que não se sente dominado pela mãe. Então, imagine, né? Aí um outro problema também que nós vemos, às vezes, que a pessoa está nesse momento de crise, de instabilidade, está se sentindo mal, ela não tem uma força para ir buscar o tratamento. Tem vergonha, ou às vezes acha que não vai resolver, ou às vezes, né, não consegue nem buscar resolver todos os seus problemas para entrar numa pesquisa de onde possa ter ajuda. Então, a Joana de Anjos nos diz da falta de vontade firme, falta de forças do paciente para que adie o tratamento. Então, ele vai, amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo, então isso daí, mais tarde, na semana que vem eu procuro, hoje não. Ele vai sempre protelando, vai sempre adiando o tratamento e não tem essa vontade de pegar firmemente, não é hoje, é agora, eu vou resolver, isso tem de ser feito, né? Ele não vai querer subir a sua escada evolutiva, ele senta na escada e fica parado, e a escada vai esperar que ele suba quando ele quiser, e não tem vontade. E Joana de Anjos nos diz um termo interessante aqui que eu até deixei em destaque, né? Acostumado à comodidade de ser infeliz por eleição própria, a revolução terapêutica constitui um grave esforço. Aqui se gostaria de poupar, transferindo para outra e realizá-lo. Então, ele está naquela comodidade de ser infeliz. Isso não está bom assim mesmo, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Não nessa encarnação, na próxima eu mudo. Então, está acomodado na infelicidade. Isso é muito triste de ver, né? A pessoa que poderia estar muito mais feliz, estar muito mais produtiva, está abatida, triste, está instável, está em crise e acomodado naquela infelicidade. Falta-lhe vontade
falta-lhe coragem, falta-lhe força, às vezes já está no processo de terapia, mas dentro da terapia, acho que é muito esforço mudar ou mexer naquelas coisas antigas, né? Então, eu ficava imaginando lá aquele quartinho que foi guardando as coisas e precisa fazer uma faxina urgente, ele não quer ir lá fazer, está cansado, hoje não, amanhã alguém faz para mim. E isso não adianta, que a gente não tem faxineiro para fazer isso, tem que ser a gente mesmo, né, que faz essa faxina, que vai lá mexer nas coisas do passado que estão guardadas lá no inconsciente. É preciso ir lá, abrir essa porta, é preciso mexer, com a ajuda do profissional, porque às vezes sozinhos nós não vamos conseguir fazer. Então, é um esforço que você tem de empreender para começar esse trabalho, de ir buscar a ajuda daquele que sabe te orientar para fazer, né? Ele fica dando as ideias para você fazer e vai cobrando também os resultados. E aí, conseguiu? Já fez? Já foi lá? Mexeu naquele lado? Mexeu nisso? Mexeu naquilo? Então, é muito interessante porque vai te dando toques, né? Umas orientações para você conseguir subir aí essa escada sozinho, mas com essa ajuda especializada. Então, não ficar nessa acomodação de ser feliz. Ah, está bom assim mesmo, está ruim, mas está bom, né? Não é possível estar ruim e está bom. Se está ruim, tem que mexer, tem que mudar, tem que renovar, tem que ter coragem para transformar. E ela dá a comparação com o ser maduro. O ser maduro confia e trabalha para alcançar as metas que estabelece como necessárias para o seu bem-estar. Então, é aquele que tem a visão lá do alto da montanha, né? Até porque o rapaz correndo ali para pular de asa delta ou de uma asa de divertimento ali, né? Para brincar, porque ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Ele sobe lá do alto da montanha, como se estivesse olhando todo o seu ser, toda a sua perspectiva de vida e confia em si mesmo, nos seus talentos, nas suas possibilidades, trabalha para se melhorar incessantemente, busca ajuda quando necessário, quando é preciso, busca ajuda profissional especializada e vai cumprindo as metas para o seu bem-estar, para ficar bem melhor, né, do que antes, sempre transformando em si mesmo, sempre querendo mudar. Então, não adianta nós sabermos, aprendermos, estudarmos a doutrina espírita ou qualquer outro recurso que nos venha, se nós não colocamos em prática realmente essa proposta de transformação. E aí o autorrespeito, ela nos diz que a autoconsciência conduz o indivíduo à compreensão de como deve agir. Quanto mais ele vai fazendo esse trabalho de autoconscientização, de olhar-se para dentro de si, de ver como ele é, mais fácil ele vai descobrindo maneiras de agir e de se melhorar. Os sentimentos humanos são divididos em bons e ruins pela sociedade, que julga que somente os bons devem ser exteriorizados. Então, ela nos diz que, no finalzinho já do texto, Joana nos fala que há uma divisão da sociedade de alguns sentimentos que são qualificados como sentimentos bons e outros que são qualificados como ruins. Então, por exemplo, a raiva, ela é taxada como um sentimento ruim, e a preocupação da sociedade é que, se você, ao exteriorizar a raiva, você se torna uma pessoa agressiva, e exatamente pode promover muitos eventos, né, de violência e de agressividade. Mas, olhando da perspectiva interna, não há sentimentos bons ou ruins. São todos sentimentos, emoções que irrompem, né, do nosso passado, do nosso sistema límbico, que vem desse passado e irrompem num outro momento. São impulsos para nos refrear, para nos conduzir, nos direcionar, são instintivos. E algumas emoções são para nos preservar. O medo, por exemplo, antigamente, né, ele deflagrava o processo para impedir que o sujeito cometesse algum ato de desequilíbrio. Ele, diante de um perigo, ele paralisava ou então mobilizava todo o corpo para agir rapidamente, para sair correndo, né, diante de uma fera, diante de um perigo, para correr ou então paralisar e esperar aquilo passar. Hoje, que os sentimentos começam
a deflagrar em nós não mais essa possibilidade, porque nós começamos a raciocinar sobre ele e ficar com medo de sentir medo. E aí origina o pânico. E outro sentimento, como a raiva, né, que eu estava dizendo, ele também pode ser um sentimento positivo se nós não deixarmos que a raiva suba a cabeça, né, como se diz, de você agir impensadamente no momento de raiva. Quando a raiva vier, observe que é a raiva, observe até os sintomas que tem no corpo, você fica com a voz embargada, você fica trêmulo, você fica com o coração disparado, você começa a suar, com a mão gelada. Então, observe todos os sintomas no corpo físico e deixe que aquilo passe para você tomar uma atitude depois. Então, você controla o impulso, a sua atitude, o que você vai fazer com a sua raiva. Mas a raiva, ela é incontrolável, ela vem dessa nossa herança do passado. E assim podemos também transformar esse impulso num impulso positivo, transformar a nossa raiva numa coragem, numa assertividade, numa perseverança, transformar aquele mesmo sentimento em algo positivo, tirá-la desse aspecto de descontrole, de explosão, de perder a noção da consciência naquele momento. E transformar numa assertividade, no que eu quero dizer com clareza. O que eu quero fazer com perseverança, insistir naquele mesmo objetivo, naquela mesma meta. Então, transformando os sentimentos em algo positivo. No final, no começo do texto, né, eu deixei aqui para o final, mas no começo do texto, de todo o capítulo do livro, Joana de Ângeles nos dá essa epígrafe, que é de Hipócrates, que fala sobre a marcha das encarnações ainda. Né? A energia curativa natural que existe em cada um de nós é o principal fator da recuperação. Então, imaginar em todas as nossas encarnações essa energia curativa, querendo que estejamos no caminho certo. Então, se a energia curativa que há em nós quer nos aprimorar, por que revela, né, tantas dores, por que revela tanto descontrole, tanta instabilidade? É justamente para nós nos enxergarmos, assim como aquele que refreia, né, o seu ímpeto pelo doce, porque não pode mais desenvolver uma diabetes, assim também no nosso corpo, quando vem o impulso mental daquela ideia fixa ou aquele sentimento descompensado ao extremo que nos gera crise, é para nós nos enxergarmos e tomarmos alguma atitude para voltarmos ao equilíbrio de toda a constituição nossa perispiritual. Então, a marcha das encarnações é essa, você ir ao extremo, às vezes precisar se enxergar no momento de descompensação e descontrole para poder retornar ao caminho do equilíbrio. E antes que isso aconteça, né, principalmente se você já está num processo de instabilidade, buscar ajuda antes que isso aconteça e que você perca o controle. E aqui ficamos, então, para finalizar, com a frase do Mestre Jesus: buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 7 também. Então, nessa frase, nós vemos que o Mestre nos recomenda essa ação de ir em direção àquele que tenha uma resposta, né? Buscar, bater, pedir. O movimento é nosso de querer sair da inércia, querer sair do desequilíbrio, da instabilidade. Então, um movimento interno nosso, de buscar, de bater, de nos abrirmos para essa perspectiva de transformação e de harmonização. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Jesus.